Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma entrevista da série com os pré-candidatos a vereador do Rio de Janeiro. Por uma coincidência, está sendo uma sequência de candidatos do Novo, mas a gente vai entrevistar pré-candidatos de todos os partidos. PT, PSOL já teve, PSB, PSD. Só que esse ano não quis ficar já dividindo por semana para ter mais candidatos, que o objetivo é esse, é ter o maior número de pré-candidatos possíveis. E hoje eu estou com a Lívia Bonatti, como eu falei, do Novo, jornalista, professora de inglês, ativista política, presidente do Instituto Impulso, que é um projeto de alfabetização para crianças carentes, e vem, se o partido, eu tenho que falar esta hipocrisia, se o partido confirmar, é candidata a vereadora neste ano. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Quintino? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo agora. Obrigada pelo convite, pelo espaço, principalmente. Isso que você falou é super importante, né? De você dar espaço para pré-candidatos de vários partidos, espectros. Acho que a gente tem um problema muito sério, né? De pouco interesse das pessoas pela política, por isso que a gente está nesse buraco. Eu, durante algum tempo da minha vida, fui uma dessas pessoas. Eu achei que eu podia tocar minha vida alheia à política. Isso é uma grande ilusão. Eu entrei para o Novo em 2017, eu já tinha aí 40 e poucos anos. Então, acho que esse espaço, né, que você traz, o seu trabalho do diário também, seu trabalho de análise, de trazer os fatos, trazer, né, todo o dia a dia da política e aproximar as pessoas desse ambiente é muito importante para que a gente consiga qualificar o voto e conseguir ter realmente representatividade. Porque acontece, a pessoa vota, não lembra nem quem votou, não acompanha os mandatos, não sabe o que acontece na Câmara, e isso é muito ruim. Então, esse espaço é muito positivo e agradeço muito de poder estar aqui, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, o que me trouxe até aqui, né? Por que eu vim parar aqui na política e o que eu pretendo com isso. Obrigada. Não de nada. Assim, é um trabalho que a gente tenta fazer, especialmente de uma eleição que muita gente acaba deixando de lado, que é a eleição de vereador. Uhum. Uma pergunta que a gente faz aos pré-candidatos, aos candidatos, é por que você decidiu ser vereador, né? Não, é algo que é um tanto decepcionante, que dá muito trabalho e você consegue poucas coisas pela própria forma que funciona o Poder Legislativo no Brasil. Na Câmara há um trator do Eduardo Paes para aprovação, não do Eduardo Paes só, vai ser assim foi com Crivella, assim foi com César e com Conde e por aí vai, até o momento que há algum rompimento, mas por motivos alheios à boa política. Então, que leva você a desejar ser vereadora? Eu digo mais, por que você quer ser vereadora e não vê essa representatividade sua na Câmara atual? Acho que alguns motivos, Quintino. Primeiro motivo é a minha trajetória, né? Eu sou professora de inglês, eu fiz pós-graduação em administração escolar, mas eu sempre trabalhei em escolas privadas, né? Eu nunca trabalhei no setor público. E aí, quando a gente começa a analisar, né, a rede municipal do Rio, a gente vê que tem tantos problemas e que não são tão complexos assim de resolver, né? Que tem tanta solução funcionando ali em outras cidades, em outros estados que a gente podia trazer para cá e não traz. E a gente esbarra no que você falou, né? Na nossa Câmara, a gente tem realmente uma grande base ali do prefeito, a gente não consegue avançar em parcerias público-privadas, por exemplo, para resolver os problemas. Então, acho que, assim, entender que um mandato nosso, do Novo, né, traz realmente uma possibilidade de trazer outras soluções para a cidade, no meu caso, para a educação, é o que mais me motiva. Segundo lugar, eu trabalhei com Pedro Duarte, né? Eu sou assessora dele desde 2021, saí agora por causa da campanha, da pré-campanha, né? Precisei exonerar, mas estou com ele desde o início do mandato. E apesar de ser um vereador só, né? Uma andorinha ali sozinha na Câmara, um só do Novo, a gente sabe que o mandato foi um mandato muito relevante, né? A gente conseguiu trazer pautas importantes, brecar, né? Ser um pouco zagueiro ali e impedir projetos também que seriam muito ruins para a cidade. Participei muito próximo, ativamente da questão, por exemplo, dos empréstimos, dia da publicidade, você vai lembrar logo no começo do PAS, a gente fez abaixo-assinado, fez movimentação. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que a gente tem um espaço e tem que usar bem esse espaço. Tem um baita exemplo, que é o Pedro Duarte, tem a minha motivação da educação. A gente vê lá que tem alguns outros vereadores e vereadoras que se dizem defensores da educação, mas não trazem soluções para os nossos problemas, que são muitos e muito graves, né? Principalmente o pessoal da esquerda.
que gosta de falar mal da educação, gosta de pedir concurso, escola nova e tal, mas os problemas estão se repetindo, pessoas que estão lá há anos, mais de mandato, inclusive, e não propõem nada, e a gente vê que a rede tem problemas muito estruturais. A gente tem hoje 15 mil crianças na fila da creche, porque escolas com teto caindo, porque eu visito muito a escola, vou ver de perto, na ponta, converso com as mães, a falta de mediadores, falta de professores, e o que a gente vê é uma sequência de vereadores que estão ali, que gostam muito de falar sobre o assunto, de lacrar, mas não trazem solução. Eu sou uma pessoa muito da solução, sabe? Do trabalho, sabe? Quando a gente faz aquele perfil, né, do candidato, o herói, né, a jornada do herói, enfim, eu sou o problem solver, eu sou a pessoa que gosta de resolver problema. E aí, para mim, é inadmissível a gente ter, por exemplo, esse problema da creche no Rio de Janeiro e ninguém propõe nada. E o cara do PT consegue subir na tribuna e falar contra o modelo da conveniada. Quando o que a gente precisa é ampliar o tamanho da conveniada e melhorar o modelo, né? Atrair outras escolas e outras creches para serem parceiras da prefeitura. Então, o que me motiva é assim, a certeza que dá para fazer muito mais do que a gente faz. Enfim, e querer se colocar como essa pessoa e ampliar a nossa bancada, né, ampliar o trabalho do Novo na Câmara. É muito importante a gente trazer outras ideias, né, menos radical, menos preto ou branco, menos A ou B, trazer ideias mesmo mais propositivas. É isso que me motiva todos os dias. Você, então, já tocou aí que o seu tema principal vai ser a questão da educação. É um tema que eu acho uma certa dificuldade de debater, porque primeiro que a Secretaria de Educação é uma cidade, né? É a maior secretaria, o maior número de professores, e com complexidades que a cidade do Rio tem. Você tem áreas violentas, que às vezes não chega até aula, crianças que convivem com o tráfico, com a milícia, e tem como seus heróis os traficantes, os milicianos. É um tema que as pessoas... É muito fácil falar eu sou pró-educação, né? Sim. Quem não é, né? Sim. Eu já dizia que não voto em quem é a favor de educação, velhinho e saúde, porque quero ver quem é contra. Mas, como vereadora, queria entender como você acha que na Câmara, e para alguém que você for aprovada como candidata, que diferença você faria lá não é mais Palácio Pedro Ernesto, acho que já na próxima legislatura vai ser no Edifício Serrador. Que diferença você faria para a educação municipal? Lembrando que é a educação só dos estudantes municipais, já que as escolas particulares têm a sua própria grade curricular do MEC e de cada método de ensino. É interessante você falar isso, porque assim, a gente tem a rede pública municipal, a maior da América Latina proporcionalmente, né? Nós temos hoje 606 mil alunos no Rio, uma rede muito grande, 1.500 escolas, tem toda essa complexidade que você falou, escolas em áreas conflagradas, dificuldade de acesso, mas você tocou num ponto que é importante também. A SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, é a única que tem 3 andares no prédio da prefeitura. É muita gente. E aí, para mim, de novo, né, como uma pessoa que gosta de diagnóstico e solução e resolver o problema, eu não consigo admitir que a gente tem uma estrutura tão grande, é o maior orçamento da cidade, 9 bilhões esse ano, e a gente continua com problemas muito estruturais e muito básicos. Então, o que a gente consegue fazer, né? Como se eu for eleita, né, agora com o partido homologando minha candidatura semana que vem na convenção, deixando de ser pré-candidata daqui a 2 semanas, começando a campanha, né, e eleita, primeiro é fazer um trabalho muito forte de fiscalização. E aí, de novo, eu preciso citar o Pedro Duarte, porque realmente é uma escola, uma baita escola. Ele virou o vereador Cri-Cri, como você apelidou, muito bem apelidou. Então, a gente ser fiscalizador, porque assim, a função da vereança, né, além de legislar, acho que a fiscalização, fiscalizar não só o orçamento, mas a execução mesmo do dia a dia das coisas, né, que o poder público tem que fazer e não faz, é muito importante. Na hora que você vai numa escola, conversa com uma diretora e ela fala para você, cara, eu tô aqui, tem 10 e-mails pedindo aqui uma poda da árvore que já rachou o telhado da sala das crianças e a prefeitura não vem, né? Você usar esse espaço e essa atuação, esse poder como vereador para cobrar a prefeitura que faça o seu trabalho, né? Porque, na verdade, não faz. Eu visitei escola que o teto está caindo, a árvore que rachou o teto e a diretora da escola pública teve que interditar a sala. Então, assim, escolas que não têm professor, crianças fazem rodízio. Então, a fiscalização, eu acho que é uma função primordial da vereança
e que nós, do Novo, não só o Pedro, como todos os nossos vereadores, né, do Brasil inteiro, tem uma marca muito forte, né? E isso só acontece, né, Quintino, porque a gente tem mandatos independentes. Então, a gente não tem carguinho, a gente não tem troca de favor, então a gente pode, né, em um projeto X, votar a favor do executivo, a favor da prefeitura, entendendo que é um projeto positivo para a população, e pode, num projeto Y, votar contra, entendendo que não é bom para a população. Então, a gente não tem esse vínculo, né, político. Então, acho que isso é um ganho, e com certeza os nossos mandatos conseguem entregar muito mais no que importa, que é resolver os problemas das pessoas, melhorar a vida das pessoas, do que ficar nessa barganha aí de cargo, de politicagem, enfim. Então, a gente traz uma qualidade, mandatos muito mais técnicos, né? Eu estou na Câmara há 3 anos e eu vejo que, infelizmente, as discussões são muito rasas, né? A gente não tem discussões com nota técnica, com consulta especialistas, é uma coisa muito mais política. O Eduardo Paes mandou, então eu sou contra, eu sou a favor. E você não vai no detalhe, não se preocupa com o orçamento e o dinheiro que sai do bolso de todos nós, né? E falar de educação, para complementar o que você perguntou, realmente é um baita desafio. Eu tenho dito, né, nas minhas reuniões, meus encontros, que meu público são 2, né? Primeiro, aquela massa de pessoas, 606 mil crianças e alunos que dependem da educação pública, né, para ter algum futuro na vida. Essas pessoas são negligenciadas todos os dias por muitos problemas que a nossa rede apresenta e não tem solução. Mas também contemplar e atingir, ele tocar mesmo o coração do cidadão carioca que não usa a rede pública de ensino, mas que paga por ela e paga caro. A gente paga 2 vezes. Meu filho estuda em escola particular, mas a gente também paga pela pública, né? E a prefeitura entrega muito mal, entrega um serviço de péssima qualidade. Óbvio que a gente tem escolas boas, mas são pontuais e exceções. A grande maioria das nossas escolas da rede são escolas muito ruins, com problemas muito graves. Então, a gente trazer um mandato técnico de qualidade que, de fato, confronte a prefeitura para executar o que é preciso, é muito importante. E falando de legislar, trazer, de novo, eu falei no início, trazer propostas, né, com outra mentalidade, né? Sair um pouco dessa coisa do peso do Estado, que a prefeitura tem que dar conta de tudo, e trazer muito essa linha das políticas de parceria com o privado, das PPPs, da escola charter, da conveniada, que a gente já tem e precisa ampliar e melhorar esse modelo. Então, são ideias que vêm muito pelo Partido Novo, né, que é um partido que defende muito tirar esse peso do Estado, com o objetivo de resolver os problemas. Eu acho que, no fim do dia, a gente precisa que, na educação, as nossas crianças aprendam. Isso não está acontecendo, né? A gente tem crianças de 10, 11 anos que estão na rede e que não sabem ler. Isso é inadmissível. Por que não se faz nada com isso, né? Enfim. Aí se discute a escola em tempo integral. Tá, mas as crianças não sabem nem ler, não fazem as operações básicas de matemática. Né? Então, cadê o dever de casa, né? Ali o feijão com arroz que a gente não está fazendo. Então, acho que um possível mandato, né, é para isso, é para trazer novas propostas, novas soluções, não é inventar a roda, tem um monte de gente fazendo coisas bacanas aí pelo Brasil, não precisa nem para fora, né? São Paulo, Paraná, o nosso prefeito lá de Joinville trouxe uma coisa básica, avaliação externa para a rede. Nossa, que revolucionário, né? As crianças lá fazem uma prova externa bimensalmente, a cada 2 meses, para ele avaliar quem está aprendendo, quem não está, quais são as melhores escolas, onde é que tem que corrigir. É simples, mas por que não tem aqui? Né? Então, trazer algumas soluções, e muitas vezes passam pelo legislativo e passam por essa relação também de cobrança, de ter uma relação com a secretaria. A gente sabe que isso acontece também para além da Câmara, né? Essa relação entre legislativo e executivo é muito importante. E você citou alguns pontos da educação municipal, né, de escola, que aí é uma questão muito mais da escola com o teto quebrando, que é simples, né? Aí depende de boa vontade, que o orçamento da educação é muito grande. Mas quais são os principais pontos que você enxerga de problema hoje na educação municipal? Bom, vamos lá. Você está 3 pontos aqui que eu acho fundamentais. Começando pela creche. A gente precisa dar o crédito para o nosso prefeito Eduardo Paes, porque quando ele assumiu em 21, nós tínhamos 30 mil crianças na fila da creche no Rio de Janeiro, hoje são 15, então ele, de fato, reduziu a metade, e reduziu com vagas na rede conveniada, né? Então, está mais que provado que é a conveniada que precisa absorver essas crianças, mas ainda são 15 mil crianças, né, na fila, e isso significa 15 mil ou um pouco menos de mães que muitas vezes não conseguem trabalhar, ou avós, às vezes irmãs mais velhas, que não têm onde deixar seu filho. Então, isso para mim é uma prioridade 001, né? A criança não estar na creche, né, de 0 a 3 anos, é a fase neurológica, ela faz mais ligações cerebrais, que é a fase mais importante para você desenvolver,
né, se desenvolver para o resto da vida. Muitas crianças só têm segurança alimentar na escola, na creche, não tem comida em casa, então ela também perde essa oportunidade. Então, número 1 é zerar a fila da creche, e aí sim trazendo uma melhora do modelo da conveniada, né? A segunda questão, parcerias, como eu já falei, com o setor privado para melhorar as condições estruturais das nossas escolas. Não é mexer no pedagógico. A gente sabe que tem um monte de gente aí que fala que vai colocar educação financeira, enfim. Isso são questões e são pautas federais. Quem resolve isso é o MEC, não é o município. O que um legislador municipal, a Câmara Municipal, um vereador pode fazer? Ele pode propor projetos de lei que permitam parcerias com o setor privado para resolver alguns problemas. Então, a escola charter, por exemplo, é um modelo que roda muito bem. A gente está com um modelo de charter no Paraná. Até teve uma confusão lá, invadiram a Assembleia, né? O pessoal da esquerda gritou lá, invadiu, mas não adiantou. O governador implementou, tem 204 escolas rodando, com pesquisa com os pais, eles consultam os pais antes. E o que é isso? É trazer uma empresa privada para administrar a escola. Por que acontece hoje, Quintino, né, no Brasil inteiro e no Rio não é diferente? O diretor da escola, ele gasta quase todo o tempo dele com questões administrativas, preenchendo formulário, fazendo prestação de contas, resolvendo o professor que faltou, que vai ficar doente, que ficou doente, que vai entrar de licença, a árvore que caiu no pátio da escola, enfim, a água que está faltando, a conta para pagar. Ele fica absorvido ali por aquela carga burocrática administrativa e ele não consegue focar no que mais importa, que é o pedagógico. E, de novo, a gente tem alunos de 10, 11 anos que eu recebo no meu instituto que estão matriculados na rede e não sabem ler, não sabem fazer as operações de matemática, não interpretam um texto. Então, no nosso entendimento, no meu entendimento, a nossa equipe gestora que a gente tem hoje, dos servidores municipais, precisa focar no aprendizado, né? A gente poder deixar essa diretora trabalhar o pedagógico, coordenadora trabalhar o pedagógico, e você traz um parceiro privado para cuidar da parte administrativa. Isso não mexe com os servidores, né? Não é privatizar a educação, não é nada disso. Não vai mexer com conteúdo, nada disso. Mas você traz um parceiro, né? Uma pessoa, né? Um ente que vai fazer uma colaboração ali e vai assumir a parte administrativa da escola, tirando esse peso do diretor hoje, que é muito complicado. E aí evita esse problema, né? Ele consegue focar no que mais importa. E ainda assim, como vereadora, você não pode ser uma candidata de um tema só, né? Uhum. Por mais que a educação seja importante. Uhum. E caso seja eleita, você pode estar na comissão de educação e tudo, mas, né, é uma cidade ampla, com vários problemas. Sim. E que precisa de visões do vereador. São 51 vereadores, são muitos vereadores, mas também não são tantos para cada um ter o seu próprio tema. Sim. Não dá para ser monotemático. Qual outra proposta que você enxerga para até que alguém, né, confirmado o seu mandato, confirmada a sua candidatura, que alguém possa votar em você, falar, não, olha, a Lívia é uma candidata que eu acho que está junto com o que eu acredito, além da educação. Como eu repito, ser a favor da educação é meio que uma praxe. Bom, vamos lá. Tem 2 temas que eu falo bastante também, são temas que eu vivi muito ao longo do mandato, que eu vi de perto, e que também a gente enxerga soluções que não são fáceis, obviamente, mas são soluções viáveis que a prefeitura não faz. O primeiro é a questão da relação com os pequenos empreendedores, aí eu vou falar de barraqueiros de praia, esse pessoal que faz feira de artesanato, essas feirinhas, né, que tem, às vezes, roda de samba, essas feiras mais sazonais, né, não feira livre, não, feira de produtos de beleza, enfim, moda e tal. Existe um problemão na prefeitura, né? Essas pessoas têm muitas queixas em relação a qual é o acesso, né? Como é que se consegue uma licença, como é que se faz uma feira. E a gente sabe, é voz corrente, que só consegue uma licença, só consegue participar de uma feira quem tem um QI, né? Um quem indica. Então, são processos muito políticos, né? E pouco transparentes e pouco republicanos. É uma queixa gigante deles, é uma pauta grande, são muito diferentes da cidade, movimenta pra caramba a economia, tem gente que se sustenta suas famílias com esse tipo de trabalho, e muitas vezes a pessoa programou ali para participar de uma feira no final do ano, no Natal, aí o subprefeito vai, não quero essa feira não, veio uma ordem de cima e não vai ter. Então, trazer uma proposta de mais transparência, de ter um sistema um pouco mais organizado, né? Lembrar que a gente tem várias regras de compliance que precisam ser seguidas pela prefeitura, né? Dar o exemplo, inclusive, e dar acesso às pessoas, ter regras iguais para todo mundo e tirar essa carga política, o famoso QI,
desse tipo de relação. O pessoal da praia foi um pessoal que eu tive também muito contato com os barraqueiros, aí também tem uma infinidade de problemas ali também, de licença, de multa, né, de dificuldade de acesso, o cara tem um processo contra ele, ele nem sabe onde está, o fiscal multa o barraqueiro lá do calçadão sem descer na areia, enfim, uma série de questões que precisam ser melhoradas. A praia movimenta bilhões por ano no Rio de Janeiro, é um ativo incrível e a gente cuida muito pouco dessas pessoas que também estão ali, que cuidam do espaço, são muitas vezes um ponto de segurança, um ponto de referência, e são muito abandonados, né? E ficam quem dá mais, né? Todo mundo querendo ganhar esse público aí, ganhar voto dessa galera, mas resolver não resolve. Então, tem umas propostas também, como a gente conseguiu passar agora um projeto para aumentar o auxiliar, né? O auxiliar cadastrado na prefeitura era só um, passou para 2, que era um pleito deles também. Tem várias outras coisas, publicidade na praia proibida, é um pleito que eles têm. Então, entrar um pouco nessa questão também da economia desses pequenos empreendedores, que são, muitas vezes, quem sustenta a cidade, né? Essa questão da praia, eu trabalhei em controle urbano na prefeitura, né? Eu trabalhei na prefeitura e fazia controle urbano. Famosa CCU. Que é? CCU. Controle... na época nem... Coordenadoria de Controle Urbano. Acho que não tinha nem existia esse nome, né? Eu era assessor do prefeito, por motivo de DO, tinha alguns poderes, sim, mas ia junto com a Guarda Municipal. Só que o ambulante da praia, normalmente eles cometem muita irregularidade, e não é porque a legislação não seja permissiva. Permite várias coisas, mas eles extrapolam, né? Sim, sim. Muito motivo, como som mecânico, churrasquinho, que é um risco danado, quase do carvão, e por aí vai. E eu me lembro que era um grupo muito difícil de conversar, porque há um costume de achar que está sempre com a razão, né? Sim, afinal, o ganha-pão dele, se entende? O ganha-pão, por outro lado, você tem a questão da ordem urbana ali. E também você tem uma legislação pouco... A Câmara Municipal trata pouco do tema do ambulante de praia. Você enxerga alguma solução para... São conflitos, né? O cidadão faria a necessidade. Na verdade, a legislação que eles nem estão contemplados é muito antiga, da década de 70, e o barraqueiro de praia ele não existe. Tanto que ele, para a lei, ele é ambulante. E é outra questão que eles falam, né? A gente não anda, a gente não é ambulante. Não existe o barraqueiro de praia, não existe na lei do ordenamento ali da prefeitura. O que eu enxergo de um modelo que eu acho que seria bacana ali é o que a gente tem nos quiosques já, né? Assim, que a Orla Rio faz, né? Uma concessão para areia. Por que não, né? A gente tem uma concessão por área, e aí eu não gosto muito do modelo da Orla Rio ter tanta abrangência, eu acho que a gente podia fazer por parte, até para ter concorrência, ver o que funciona melhor aqui, outro ali, comparar, né? Não ficar na mão de um só. Mas eu acho que para a faixa de areia a gente poderia sim pensar no modelo de concessão como é o dos quiosques, né? Com ordenamento, com código de posturas bacana, feito para eles, porque eles são meio puxadinhos de outras leis, né? Ali não tem um ordenamento específico para eles. Então, assim, tem uma demanda pontual, eles vão, recorrem ao vereador, à prefeitura e conseguem alguma coisinha pelo código de posturas, mas não é em lei. Há pouco tempo eles conseguiram, por exemplo, liberar o vidro na garrafa, porque tem muito barraqueiro que faz caipirinha, né, que faz drink e tal. Não podia nem a vidro da vodka, assim. Mesmo usando o copo plástico, eles tinham que derramar a vodka para uma PET para usar. Eles falam, pô, mas eu não posso cobrar um drink de Absolute porque eu não estou com a garrafa aqui. Então, a prefeitura acabou liberando a garrafa na barraca, não para sair da barraca. Então, são pequenas... A faca, não podia faca. Agora, como é que eu faço uma caipirinha sem faca? Como é que eu corto limão? Agora pode uma faca pequena. Então, acho que falta um olhar ali mais específico para eles. E, de novo, são 1.000 barraqueiros na orla toda. É muita gente. É muito dinheiro, gera emprego, gera renda. Tem que olhar para essas pessoas com um olhar mais específico das necessidades deles. Eu acho que um projeto de concessão seria bacana, no mesmo molde dos quiosques, né, do calçadão, para a faixa de areia. Polêmico, né? Tem muito barraqueiro que não vai gostar dessa ideia. Mas eu acho que organiza, e você tocou num ponto. Tem muita gente errada, muita gente que faz coisa errada, né? Irregular, que não tem nem a licença. Uma coisa que eles costumam falar, que eu sempre rebato, é o seguinte: mas eu tô aqui há 20 anos nesse ponto, esse é o meu ponto. Não, esse não é o seu ponto. Né? A barraca de praia não é nem licença, é permissão de uso, é permissão precária. Aquele ponto é da prefeitura, é do público.
né? A qualquer momento a prefeitura pode sim te tirar dali por outros interesses, né, que sejam mais relevantes para a sociedade. Então, não é um ponto seu, é uma permissão precária que você usa ali. Claro, a prefeitura precisa respeitar esse cara, então acho que a questão da fiscalização também tem muita reclamação, né, da truculência da CEOP, né, que às vezes o próprio fiscal nem sabe direito a legislação, chega lá e multa, e eles não têm acesso ao processo, como eu falei no início. Eu acho que falta um ordenamento melhor e um olhar para essas pessoas. E eu acredito que uma concessão ali da faixa de areia seria bem bacana. Acho que traria qualidade, traria uma unificação ali do serviço. Eu acho que seria bem bacana, assim. Mas estava falando da concessão, aí lembra dos quiosques, mas o barraqueiro, ele acaba não sendo um próprio concorrente do quiosque que está ali em cima, vende os mesmos produtos, você falou caipirinha, na caipirinha vende no quiosque, cerveja, vende no quiosque. Alguns quiosques chegam até a barraca, né? Porque... Sim, descem. Aí o quiosque... Tem que lembrar que o quiosque ele só tem lucro no período de calor, né? Do verão, o Rio de Janeiro tem verão um pouquinho mais longo, mas ainda assim e no fim de semana, né? Você acaba tendo uma concorrência desleal entre esse quiosque, entre o barraqueiro, que não paga imposto, já é emprego, exatamente. né? Mas, Exatamente. E com a concessão, talvez não fosse mais interessante, claro, são 1.000 famílias ali dependendo das barracas, mas, como falou, são precários, muitos são realmente muito precários, salvo exceções, tem barracas famosas, né? São pontos de referência em Ipanema. Sim, algumas, né? A maioria realmente é bem precária. E como você falou, eles não querem que... Muitas vezes é melhor estar nesse regular, porque se você está no limbo da lei, você consegue funcionar da forma que quiser. Sim. Como tentar, então, principalmente que assim, se você apresentar o projeto de lei de concessão, a Orla Rio vai se apresentar porque funciona, né? Eles são simbióticos ali, né? Vai funcionar junto. Já por outro lado, você vai estar tirando ali 1.000 famílias, alguns que estão há 20 anos. Ser político não é fácil, né? Não é. Ser político são decisões que você tem que tomar e muitas vezes que vão trazer prejuízos a algumas famílias para você trazer benefícios a mais famílias. Como você enxerga essa questão, então, do quiosque que sofre a concorrência desleal, como muita loja sofre concorrência desleal? Com camelô, sim, é por aí mesmo. Assim, não adianta, né? Tem uns vesperos que se a gente quer mexer, a gente tem que estar preparado para levar umas ferroadas de vez em quando, não adianta. Acho que a gente tem que pensar enquanto solução para a cidade, né? Eu tive agora há pouco tempo, no início do ano, em Barcelona, e você olha ali a orla e olha a praia, pô, que maravilha, né? Que coisa linda, maravilhosa. Por que no Rio não é assim? Por que no Rio é essa bagunça, né? Por que no Rio você passa de manhã na orla, tá lá o caminhão descarregando coco, fora do horário, parando o trânsito, atrapalhando tudo, né? Aqui, como você falou, algumas barracas muito precárias, né? Em condições ruins, que qualquer fiscalização da vigilância sanitária ali vai multar o cara, se não interditar, porque não está em condições de atender. Então, eu sei que é um tema polêmico, mas a gente tem que pensar no macro, né? Pensar no bem para a cidade. É uma super vitrine para o Rio de Janeiro, a praia, né? A gente fala que o turista vem aqui, faz um dia no Pão de Açúcar, um dia no Corcovado, mas vai 5 dias na praia, porque é onde ele vai mais, e é democrático, todo mundo vai, quem tem dinheiro, quem não tem, está sempre ali. Então, a gente precisa melhorar, né? É um cartão postal da cidade. E, com certeza, você tem um ordenamento, né? Ter a própria construção, ter uma estrutura mais organizada, contrato, prazo, segurança jurídica, assim como é a Orla Rio, eu acho que pode ser super bacana, mas nem todo mundo vai gostar, com certeza. E com relação à concorrência com o quiosque, eu acho que vai acontecer, como você bem falou, a questão do camelô, a ilha da loja, mas são públicos diferentes, né? Acho que dá para conviver. E hoje mesmo sem esse regramento, né, sendo algo um pouco mais precário, digamos assim, a questão das barracas, o faturamento é gigantesco. A prefeitura mesmo fez um estudo, se não me engano, foi em 2022, e era assim, 4 bilhões por ano o que a areia movimenta. Então, eu conheço barraqueiro que já chegou a faturar 30 mil reais um dia no verão, que já teve 10 funcionários. Então, não é pouca coisa, né? Tem muita empresa por aí pequenininha que não tem isso. Então, acho que é importante para eles esse regramento. Eu acho que a gente vai conseguir
fazer um filtro ali de quem está trabalhando errado, né, nesse limbo, acho que faz um filtro, tira quem não é bacana e entrega para a cidade um serviço de mais qualidade, né? Acho que isso é importante, ter esse olhar para a cidade, né, não para eles, né? Não é. Quando você fala de barraca, você fala realmente de desorganização, como são alguns ambulantes que caminham pela Sim, praia, sim, alguns sim. vendendo queijo coalho, ou produtos como camarão, que é um produto Nossa, altamente. super perecível. E você ainda tem o próprio cidadão que leva, né, churrasqueirinha para usar, mas eu não sei se eu não vou à praia do Rio de Janeiro há muitos anos. Eu também. Eu vou Então pouco, na verdade, bem pouco. Passo em frente, mas eu posso ter pisado na areia recentemente, mas ir à praia mesmo, acho que eu não vou há uns bons 15 anos. E, assim, você sendo candidato no Novo, e aqui a gente tem que agir de acordo com a realidade, a maior possibilidade é que a Carol Spona não tem tempo de TV, é uma eleição quase impossível, né? Seria Sim. um ultra case, será seria desconhecida, etc. Campanha sem dinheiro, que é um fato. Então, o Eduardo Paes é praticamente virtualmente eleito. Se a eleição fosse hoje, ele estava eleito. É claro que Sim. até outubro pode acontecer alguma coisa. Como você se vê trabalhando e com as posturas do Novo, é de imaginar que continue trabalhando com uma oposição ao Eduardo. Etc., que eu falo sempre, caso eleita, né, lá na vereadora, você vê esse trabalho aí agindo contra o Eduardo e com uma prefeitura qualquer vai ter aquele rolo compressor dos vereadores apoiando, afinal, você dá-se cargos, dá-se etc., e vira rolo compressor. Como agir nessa forma? Na minha pauta prioritária, que é a educação, a gente tem uma questão interessante, que são as demandas, né? São os problemas que eu falei, né? Então, quando você consegue, né, se conectar com aquelas famílias que não têm mediador para o filho que tem um autismo ou algum outro tipo de questão, né? A própria mãe que não tem a vaga na creche, a criança que está sem professor, você consegue esse apoio popular, né? A gente vê muito isso acontecer na Câmara e isso impacta diretamente a atuação dos vereadores, porque ninguém quer. Tudo bem, tem pauta polêmica e tem vespeiro que você tem que mexer, mas quando você consegue o apoio, quando você enche a galeria, quando você enche a caixa de e-mail, né, do seu opositor falando não vota nesse projeto, vota sim, vota não, você consegue trazer para você uma mobilização importante da população. E sobre a prefeitura, de novo, a gente sempre mantém essa postura não só independente, como responsável, né? Eu acho que é uma questão de responsabilidade, a pessoa que é um mandatário, que é um legislador, votar um projeto porque ele veio da base ou porque ele veio da oposição. Então, assim, você precisa avaliar, né, tecnicamente, o que esse projeto entrega para a população e muitas vezes o que prejudica. Ter essa responsabilidade. Então, essa relação com a prefeitura, eu acho que ela precisa ser uma relação institucional, ela existe, né? Não é briga de comadre, não é meu amiguinho, também não é meu inimigo, não tenho nada contra a pessoa, mas institucionalmente poder questionar a prefeitura, as secretarias, como a gente faz nas audiências públicas do orçamento, por exemplo, participei de várias. Então, você questionar pontualmente, né, para onde vai esse recurso, que ação é essa, quem está envolvido, por que essa secretaria tinha 20 comissionados e agora tem 200, né? E você, no fim do dia, cuidar do dinheiro do cidadão, cuidar da entrega. No meu caso, eu quero priorizar a educação, porque realmente, de novo, a gente tem muitos problemas, e a gente tem muito dinheiro e muita gente lá para trabalhar. Então, é inadmissível que a gente entregue uma educação tão ruim para quem mais precisa. Então, focar nisso, focar no técnico, ter uma postura independente e buscar soluções para os nossos problemas. Não ficar discutindo, né, questões ideológicas ali, porque não vai levar a nada. Tem um monte de gente aí precisando resolver suas coisas e a gente vai ficar discutindo ideologia. Para mim, é uma perda de tempo, sabe? Assim, é até engraçado. Algumas pessoas mais à esquerda, essa semana mesmo, eu soube de uma namorada de um amigo meu, que é mais à esquerda, que falou, tô te acompanhando, tô gostando muito do seu material, do seu Instagram, tô gostando, porque meu filho estuda em escola pública. Então, você vê que, assim, a pessoa importa muito mais para a pessoa, alguém que traga propostas e soluções para os problemas que ela vive, do que se é direita ou esquerda, sabe? Se é Lula ou Bolsonaro. Acho que são questões que a gente precisa pensar na vida real. E o municipal é muito isso, né, Quintino? Por isso que eu acho que a eleição municipal é tão importante, porque ela é próxima da pessoa, né? Ela é o dia a dia da pessoa, é o lixo, é a escola, é o posto de saúde, é o asfalto, é o que a gente vive todos os dias.
Então, acho que é mais fácil a pessoa entender a relação dela com a política no âmbito municipal. Aqui eu vou entrar, acho que eu estou falando em todas as entrevistas, né? Lembrando que a gente vive na Sim. cidade, não no estado e no país. É isso, é isso, é isso. E o César Maia já dizia, né? Quando ele era candidato a prefeito, e aqui eu deixo claro, fui da juventude César Maia, né? Em idos de 2000 e alguma coisa. Hoje não tem ligação com o grupo, mas eu sou da escola do César Maia, né? Sim. Ele foi um grande professor de política. A gente da juventude é obrigado a estudar, a ler biografia, essas coisas. Coisa que falta hoje. Falta. Muito político. Falta muito. Eu gosto de falar que esse político não lê. Mas, que voltando, assim, a gente vive no mundo das coisas, né? Filosoficamente falando, a gente vive no mundo real, no mundo das coisas. E o Novo é um partido que não tem fundo eleitoral, vai usar fundo eleitoral pequeno, mas é um partido que não tem tempo de TV. É um partido que tem muito desafio para uma candidata que não é muito conhecida, né? Você não tem padrinhos políticos. Uhum. Vamos lá, seu padrinho político é o Pedro Duarte, que já é conhecido, que é candidato. É candidato também, então é isso, difícil. Então não conta. E o orçamento é pequeno, tem campanha é dinheiro, né? Você pode fazer uma campanha pela internet, fazer uma campanha barata, ainda assim é uma campanha cara. Uma campanha de 100 mil reais é considerada uma campanha barata. Sim. Como conseguir fazer a campanha? Né? Você entrando agora em agosto, está chegando, como você vai conseguir fazer a campanha? Nosso maior desafio é dinheiro, com certeza. Porque a gente realmente é um partido pequeno. Filosoficamente, a gente é contra o fundo, né? Mas a gente entendeu que não dá para entrar no campo, né? Para jogar um partido de futebol, todo mundo de chuteira, você de chinelo, e a gente precisou, né? Entender que é importante usar esse recurso de alguma forma para a gente conseguir quase ali se igualar, ainda falta muito. A minha dificuldade realmente é essa. Eu estou na minha terceira campanha, então eu tenho uma estrada aí já construída. Eu entrei para o Novo em 2017, fui candidata a deputada estadual em 2018, vim para vereadora em 2020, quando eu conheci o Pedro, inclusive. Então, tem um caminho. A gente fala no Novo que a gente tem a nossa bolha, né? A gente tem pessoas que se aproximaram ao longo do tempo, que estão lá desde o começo, chegaram depois, que tem uma identificação muito grande com o que a gente acredita, com os nossos princípios, os nossos valores. Então, é um grupo forte. E acho que a grande virada de chave é a gente conseguir transformar esse grupo em multiplicadores, né? Então, assim, o famoso furar a bolha, a gente conseguir levar a nossa mensagem, levar o nosso nome, levar as nossas ideias a pessoas que estão fora daquele eixo ali, que seria um estereótipo do Novo. Eu tenho feito muito isso, tenho feito reuniões com mulheres, e é muito interessante, né? Assim, essa pauta da mulher nunca foi uma pauta minha. Eu sempre defendi, continuo defendendo que essas pessoas precisam ser valorizadas pela capacidade delas, né, pelo que elas construíram, independente se é homem ou mulher ou qualquer outro gênero, que tem tantos aí, né, inclusive. Mas eu entendi que é um caminho importante, porque, assim, amigas minhas, conhecidas minhas, que já me acompanham, que já votaram em mim em outras eleições, nunca tinham ido a uma reunião de política, por exemplo. E quando eu falei que era só de mulher, elas vão. Então, existe uma barreira, né, entre as mulheres e a política natural. Eu acho que é uma barreira natural, são muitos pratinhos para equilibrar, então existe uma barreira mesmo, um gelo ali que a gente precisa quebrar. E o que eu tenho visto que é muito bacana é essa aproximação delas e quererem ser mobilizadoras, porque a mulher também, quando bota a mão nas coisas, quer logo ajudar e ser ativa. Então, viram multiplicadoras minhas, né? Isso é muito legal. Olhando para a Câmara Municipal hoje, a gente tem 11 vereadoras ali, até uma taxa alta, 22% da Câmara do Rio é feminina, e nenhuma delas me representa, tá? Posso falar com toda certeza e com toda tranquilidade. Então, falta alguém ali para representar, né, o que eu acredito que seja importante. Por outro lado, a dificuldade do partido, assim, de trazer mulheres, eu também tenho trabalhado muito nisso. Desde o ano passado, a gente montou um grupo de trabalho para fazer essa busca ativa, né, de buscar as pessoas e trazer para dentro. A nossa chapa é uma chapa que, pela primeira vez, vem cheia, né, com 52 candidatos. Isso é inédito no Novo. Isso é muito importante, faz muita diferença. Você que faz análise política sabe disso. A gente consegue, né, ter uma fatia um pouco maior ali do bolo, mas aumenta a nossa possibilidade, nossa probabilidade.
Estamos com pré-candidatos no Rio inteiro, do Leme a Santa Cruz. Então, isso é muito bacana, perfis muito diferentes, não só de pauta, como de bairro, idade, enfim. Bem mais plural do que a gente vinha antes. Então, eu sinto que a gente vem quebrando esse estereótipo do novo e assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, né? Porque cada um traz um pouco sua trajetória, a sua família, seu trabalho, seus nichos e vai agregando ali. Realmente é um desafio grande. A gente fez um trabalho importante, né? Profissionalizar os diretórios. Até você entrevistou aqui o Bruno Casuhiro, que veio muito para fazer esse trabalho de profissionalização do diretório, trazer essa pegada mais realpolitik, né? Que a gente fala, para manter bem claro o nosso foco, que é eleger pessoas, eu falo, né? Não dá para a gente ficar aqui discutindo os nossos princípios e valores eternamente e virar só um belo movimento de política liberal. A gente precisa eleger gente, né, para colocar as nossas ideias em prática. Então, acho que todo esse movimento de profissionalizar, vir com a chapa cheia, vir com uma chapa mais plural, buscar furar a bolha, cada um procurar. Eu falei na questão das mulheres, cada um procura ali onde consegue, né, atingir mais gente que nem conhecia o novo e trazer para dentro. Acho que assim a gente vai conseguir ampliar a nossa base e conseguir mais capilaridade no Rio esse ano. Estou otimista. Não, você falou de mulher, e quando eu conversei com o Bruno Casuhiro e eu dava palestra para ele, sempre tinha esse problema feminino, né? Por várias questões. Não é só o machismo que domina a política, mas vamos ser sinceros, eu fui criança nos anos 90, 2000, o machismo era natural, né? E na política você tinha muito assédio e o Bruno tentava resolver dando bronca, dando esporro, mas era uma andorinha ali tentando fazer verão dentro do DEM, enquanto os jovens tentavam chegar nas meninas, até os mais velhos, e era muito chato, né? E ele dava uns esporros ali, dava esporro bastante, porque é claro que vai afugentar, né, no boate para ficar chavecando. E aqui você chegou a falar, porque é a pergunta que eu faço aos candidatos do Novo, porque é conhecido como Partido do Sapatênis. O Pedro Duarte até brinca bastante, ele tem até emoldurado o sapatênis dele, que ele usou durante a campanha. E como você está conseguindo vencer, ou tentando vencer essa barreira de ser considerado, porque em si né, esqueci o nome dele, escreveu, né, Os Inocentes do Leblon, sobre o Novo, tentar vencer isso, que ele fala, né, que realmente é um partido que é visto como um partido da elite, até porque até as últimas eleições você perguntava, você tem como se manter sem salário durante a eleição, que convenhamos, né? Eu, apesar de estar no Novo desde 2017, eu não me encaixo nesse estereótipo, não. Eu não sou elite, nunca fui. Minha família sempre foi classe média. Assim, muito trabalho, muito estudo, trabalho desde cedo. Tive que guardar ali um dinheirinho desde o ano passado para poder ficar esses 3 meses sem trabalhar. Não está tranquilo, não está fácil. Os boletos não param de chegar. Mas eu acho que a gente, todo dia, né? Todo dia a gente tenta quebrar esse estereótipo aí. Eu acho que quando a gente senta para conversar com as pessoas, para trazer as nossas propostas, e as pessoas entendem que essas soluções vão impactar diretamente a vida delas, a gente consegue quebrar essa barreira, né? Eu tenho uma história bacana para contar. Há pouco tempo eu tenho feito muita reunião, fiz uma reunião em Botafogo, na casa da minha mãe, e aí a gente postou no Instagram um convite para ver se vinha alguém, né, do Instagram, enfim. E apareceu um rapaz chamado Jackson, ele é motoboy, mora no Vidigal, foi ele e a esposa, eu nunca tinha visto ele. Ele comenta as minhas postagens, me segue no Instagram, mas é uma pessoa que eu nunca vi, ninguém me indicou, nada. E ele falou, não, eu vim para te conhecer porque tudo que você defende, assim, me mostra uma esperança. Ele falou, cara, eu tenho 32 anos, todos os meus amigos da minha idade ou são bandidos ou já morreram. Eu sou o único da minha área ali, na minha vizinhança, que a minha mãe era muito dura, me criou sozinha e não deixou me envolver com nada errado. Mas eu não pude estudar, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu estou sendo alfabetizado agora pela minha esposa. Então, assim, tudo que você defende, que você fala, é uma esperança para que, se eu tiver um filho, né, no futuro, não aconteça com ele o que aconteceu comigo. É uma pessoa totalmente fora da bolha, que para ele, sinceramente, não importa se eu sou do Novo, se eu sou do PT, de que partido eu sou.
ele nem tem esse conhecimento, mas ele viu, né, no que eu falo, nas minhas propostas, nas minhas ideias, no que eu defendo, as soluções para os problemas que ele vive, né, na ponta. Então, acho que uma forma da gente quebrar esse estereótipo e conseguir sair dessa coisa do sapatênis é se conectar com as pessoas. É quando a pessoa consegue entender que através de você, que você pode sim ser um agente de solução para os problemas que ela vive, que você reconhece, né? Então, acho que é um pouco por aí. A gente tem essa fama aí do sapatênis muito por conta do João Amoedo, daquela galera que começou lá atrás, em 2011, que era realmente um grupo de empresários, né, bem-sucedidos, isso não dá para negar. Mas ao longo do tempo a gente foi agregando outras pessoas fora desse estereótipo e que são muito importantes, porque eu acho que política, acima de tudo, é conexão. Quando você não tem conexão com a pessoa, ela não vai se identificar e não vai escolher você para representá-la. Tem que ter algum tipo de identificação ali, muito, muito passional também, né? Muita emoção. A gente sabe que o voto é muito emoção, né? Não é a cabeça, é coração. Então, essa conexão, essa emoção, você conseguir falar com a pessoa, olhar no olho, é importantíssimo. Então, é por aí que eu, no meu caso, vou quebrando essa trava que o Novo às vezes tem. É interessante falar que voto é emoção, porque em 2020 eu ia votar no Pedro. Eu conheço o Pedro há muito tempo e ele reflete muito das minhas opiniões, mas na hora não consegui votar nele, votei no César. Emoção. Emoção. Alguém comentou As que eu fiz memórias, a referência, emoção. Com ele eu fui quase chorando. Isso. É a figura que eu mais admiro na política brasileira. Talvez, né, tem essa história e você acaba admirando. Já tem aí seus 46 minutos, o tempo que mais ou menos querendo fazer as entrevistas, é o tempo do charuto. Fazendo o charuto é o personagem. Mas, Lívia, eu queria agradecer a você ter dedicado parte do seu tempo aqui para a entrevista. Lembrando, né, a quem assiste que qual o objetivo do Diário do Rio nesses anos é tentar entrevistar o máximo número possíveis de candidatos. Não dá para entrevistar todos, porque são 52 candidatos por nominata. Se eu fosse entrevistar todos de novo, seriam 52 entrevistas. Não acho que eu vá conseguir entrevistar 52 pré-candidatos. Então, é difícil. O Diário do Rio é o único que está fazendo entrevista, e será o único, porque não se dá, infelizmente, atenção às eleições para vereador. Lembrando que o Diário do Rio tem a conta instagram.com/política do Rio, tiktok.com/política do Rio, e acho que o YouTube vai ser youtube.com/política do Rio, com cortes das entrevistas, né? Tem também a minha análise ali que eu faço, são os 90 segundos com o Quintino, tem um podcast também, 90 segundos sobre Rio de Janeiro. É um podcast também, que Bacana. É até muito caso, Lívia, porque, claro, são 90 segundos, sobre política não dá para aprofundar muito. O que eu peço às pessoas olha, eu não sou liberal, não vou votar na Lívia, ok? Mas tem candidatos, amigos seus que não vão votar no seu candidato, mas você pode apresentar, falar, olha, assisti a entrevista sobre educação, acho muito bacana, então assiste aqui, talvez ela se refira. Como você também pode, olha, eu sou de esquerda, eu sou de direita, mas você é de esquerda, pauta ambiental. Tem aqui o Emanuel Alencar, que foi entrevistado pelo Diário do Rio. Teve o Wagner Tavares, do PSB, que defende uma pauta muito ligada à questão de restaurantes, a questão de terceiro setor. Então, você tem candidatos a seu gosto. Você não precisa votar nos que estão em top. Você tem vários candidatos. Não faltam, afinal, não sei quantos partidos tem, peço desculpa. Eu acho que são 22, se eu não me engano, né? Gente pra caramba. Então são aí quase 1.000 candidatos, que as federações, são quase 1.000 candidatos. Você não vai... vamos pegar o César. César, eu não concordo com tudo que ele fala. Pedro Duarte, eu não concordo com tudo que ele fala. Entretanto, eu acho que são bons candidatos. E também tem a esquerda, tem ao centro, candidatos que são muito bons. Então, esse é o objetivo do dia. É longo o que eu falo, mas é porque é necessário. Esse é o objetivo. E por acaso, estamos entrevistando vários de novo. Vai ter semana que vão ser vários do PL, vários do PT, porque vai vindo. O objetivo é que no dia da eleição tenha lá
vários candidatos. Banco, né? O banco de opções ali para as pessoas olharem, né? Exatamente. Então, obrigado, Lívia. Lembrando que vai estar no podcast, vai estar no YouTube. E se eu conseguir tempo, vai ter os cortes também. Obrigado, Lívia. Maravilha, te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Quero convidar também as pessoas a me seguirem no Instagram, liviabonatti.rio. É super importante esse movimento que você faz, porque de fato as pessoas precisam conhecer os candidatos, procurar alguém com quem se identifica, né? Depois acompanhar de preferência o mandato também. A gente vê que o voto está muito banalizado e o Rio de Janeiro chegou nesse buraco, não é à toa. A responsabilidade é nossa também. A gente não pode delegar a nossa cidade a pessoas que a gente não está nem aí, não sabe de onde veio, o que faz, o que pensa, enfim. Então, pesquisem, procurem, estou à disposição no Instagram, no direct, tirar dúvida, conversar. E super à disposição, Quintino. Muito obrigada mais uma vez, foi ótimo. E prazer aí, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, gente, e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.